Olá malta, bem-vindos àquele que deverá ser o último vídeo sobre o processamento da nebulosa da Rosetta. Da última vez ficámos com esta coleção de fecheiros, sendo que o nosso último fecheiro terá sido este que está aqui selecionado, em que fizemos o crop da imagem, a extração de fundo, a correção de cor, o de convolução e o denoising. Para termos uma melhor noção, preparei aqui as várias etapas do nosso pré-processamento até agora. Todas estas imagens têm um auto-stretch do Serial. Como vocês sabem, a nossa imagem ainda está em versão linear, ainda não foi feito o stretching da imagem. Portanto, fiz aqui um auto-stretch do Serial para podermos ver o que é que fizemos até agora. Neste caso estamos a ver a primeira versão da nossa imagem, em que foi feito um crop no Serial. De seguida fizemos a extração de fundo no SETI Astro Suite e ficamos com este resultado. Portanto, logo aqui neste passo vê-se uma grande diferença. O fundo ficou plano, em vez de ter este gradiente em que estão os cantos mais escuros, aqui está mais claro. Ficamos então com uma imagem mais plana e, à conta disso, a nebulosa já tem um certo destaque. A seguir fizemos a correção de cor. Esta correção de cor mais tarde no pós-processamento ainda vai ser trabalhada porque está ligeiramente azul. A seguir fizemos, agora sim podemos fazer um zoom. A seguir a isto fizemos uma deconvolução, ou seja, um sharpening da nossa imagem e ficamos então com este resultado em que todos os detalhes ficaram com mais definição. E após isto fizemos o denoising usando o Graxpert, que faz magia, e então ficamos com este resultado. Portanto, passámos disto para isto. E isto foi só o nosso pré-processamento. A partir daqui vamos esticar a nossa imagem, vamos fazer o stretching e para isso vamos usar o Serial. Vamos carregar a nossa imagem aqui. É importante verificar se a nossa pasta Home se continua a ser a nossa pasta de trabalho, que neste caso está correto, a pasta Tut. Portanto, vamos fazer aqui Cancel. Temos aqui a nossa imagem em formato linear e se fizermos o auto-stretch temos aqui a mesma imagem que acabámos de ver no editor de fotografia. Primeira coisa que vamos fazer então, vamos começar finalmente a esticar a nossa imagem. Vamos manter ainda o auto-stretch ligado. Vamos aqui acima, nós temos no Serial várias ferramentas para fazer o stretch. Vamos aqui voltar a linear. Esta aqui é a mais simples de todas e é muito boa para fazer stretching das estrelas. Portanto, tem sempre os controlos, um é o fator de stretching e o outro é o ponto negro. Como disse, esta ferramenta é boa para estrelas, para nebulosa temos, ou para galáxias temos melhores opções. Outra opção é o Histogram Transform. É esta ferramenta que o Serial usa quando fazemos aqui o auto-stretch. Portanto, temos aqui o aspecto do auto-stretch. Se desligarmos, pusermos em linear e carregarmos nesta roda dentada, ele vai aplicar exatamente o mesmo auto-stretch, mas neste caso podemos aplicá-lo se quisermos. Neste caso, o que vamos usar é uma ferramenta bastante mais recente e mais avançada, que é o Generalized Hyperbolic Stretch Transformation, também conhecido como GHS. Vamos usar esta ferramenta para fazer o stretching porque temos mais ferramentas para usar. Podemos fazer aqui um stretch mais preciso. Para quem não sabe o que é o stretch ou como funciona, como vos disse nos vídeos anteriores, toda a nossa informação está nesta linha azul. Está aqui esmagada na parte preta da nossa imagem. Se fizermos o zoom ao máximo conseguimos ver aqui os nossos dados.
E nós queremos esticar esta forma para que, dentro do alcance da nossa imagem, ocupe um espaço que nos permita ver a nossa imagem. Temos aqui esta linha. Esta linha, o que é que significa? Significa que nós temos aqui os nossos níveis do preto ao branco e temos na vertical também os níveis de preto ao branco. O que quer dizer que, a meio da escala de tons, temos aqui o cinzento neutro, o cinzento que fica a meio da escala. O que significa é que para o cinzento da nossa imagem vai corresponder ao cinzento da realidade. Se nós aumentarmos o stretch factor, esta curva vai aumentar, vai fazer isto. O que é que isto significa? Significa que o nosso cinzento médio passou a estar muito mais acima, ou seja, vamos pôr aqui, por exemplo, o nosso cinzento 50%, imaginemos que temos aqui uma imagem com cinzento a 50%, passou, neste caso, a ser um cinzento a 75%. Se continuarmos a aumentar, ele vai chegar aos 100%, ou seja, o nosso cinzento médio passaria a ser branco. Isto o que vai fazer é obrigar os nossos dados a estenderem-se pelo intervalo entre o branco e o preto. Temos este Symmetry Point. Neste momento temos uma curva, um arco. O Symmetry Point vai definir o ponto de equilíbrio da nossa curva, vamos chamar-lhe assim. Se eu aumentar, e se olharem aqui para o arco, eu, ao aumentar o ponto de simetria, vou estar a fazer isto. Ou seja, neste momento tenho o ponto de simetria mais ou menos a meio, o que significa que nesta escala o ponto de simetria está aqui. E isto vai fazer com que tudo o que está à direita do ponto de simetria seja intensificado, tudo o que está à esquerda do ponto de simetria seja, vamos chamar-lhe, aplanado. Temos também este controlo aqui, que é um contraste local, vamos chamar-lhe assim, que vai fazer com que esta parte do ponto de simetria tenha um maior contraste do que o resto da imagem. Depois temos a proteção de sombras. Caso as nossas sombras, imaginemos que estamos a perder detalhes na parte escura da imagem. Podemos proteger a parte escura, o que vai fazer com que a parte escura não fique tão aplanada, e temos o mesmo para a parte clara da imagem. Por exemplo, a nebulosa de Orion tem um centro muito, muito brilhante e muitas vezes o que fazemos ao esticar a nebulosa de Orion é descer o ponto de proteção dos brancos para que a parte mais brilhante da imagem não seja intensificada em demasia. Basicamente são estes os controles que vamos usar, mas vamos então começar. Em primeiro lugar vamos ter que definir o nosso ponto de simetria. Podemos deixá-lo a zero, vamos fazer aqui um reset. Podemos deixá-lo a zero e simplesmente subir o stretch factor, mas isto vai empurrar já está a fazer um esticamento dos nossos dados, mas está a empurrar toda a curva para a frente. O que é o ideal é escolhermos um ponto de simetria que permita levar a curva um pouco mais para trás e dar-nos mais espaço para que a curva cresça para a frente. O Cyril tem várias formas de escolher este ponto de simetria. Podemos escolhê-lo aqui. Podemos fazer um outro método em que pomos neste caso, porque temos ainda os dados aqui encostados, pomos aqui a escala do histograma a 100 e podemos, ao clicarmos, se repararem aqui vamos voltar a pôr isto no 1, se clicarmos dentro do histograma, este valor vai mudar. Aqui está quase no 1, que é completamente branco. Se eu clicar aqui, está quase no 0, que é completamente preto. Neste caso vamos pôr o zoom a 100 e vamos clicar mais ou menos aqui onde começa a nossa curva.
ao clicarmos aqui, ficamos aqui com um valor que está muito perto do preto, mas não é preto. Podemos voltar aqui a carregar no botão para termos o zoom na sua escala normal. E agora, ao fazermos aqui o stretch, vamos começar a trazer a nossa informação para a frente e vamos começar a ver aqui detalhes. O contraste local vai servir para focarmos o nosso stretch só numa parte da nossa informação. No stretch inicial pode ser importante aumentarmos a intensidade local, porque isto vai permitir abrir mais nos nossos dados logo numa primeira passagem. Depois podemos experimentar andar com a intensidade de stretch até termos os nossos dados já com alguma abertura. Podemos experimentar aqui com pequenos incrementos, ver o que é que acontece, e como veem, este é um bom valor porque é o valor que permite a maior abertura. Outra forma de termos este valor, que a maior parte das vezes é a forma que eu uso, é virmos aqui ao Auto Stretch, escolhermos um pouco do céu. Pode ter alguma nebulosa, mas convém ser minimamente escuro. E ao termos esta seleção, se clicarmos na pipeta, ele vai buscar o valor de preto desta zona. Vamos clicar, é um número muito semelhante ao que tínhamos, ao termo quando tivemos aqui no histograma a escolher o nosso ponto, portanto significa que estamos a fazê-lo bem. Antes de fazermos o stretching, vamos voltar outra vez aqui a linear, nós fizemos em auto stretch só para termos uma noção de onde é que podíamos pôr a nossa seleção. Não convém ficar em cima de estrelas, claro. Vamos voltar a linear e podíamos fazer então o nosso stretch. Mais uma vez podemos aumentar a intensidade local e podemos fazer este tipo de aumento. Ok, agora o que é que acontece? Nós ao fazermos o stretch, se repararem aqui na imagem, vamos fazer o primeiro stretch, vamos deixá-lo aqui, vamos fazer apply e agora vamos continuar a fazer aqui o stretch da imagem. Ok, eventualmente o que é que vai acontecer? A nossa nebulosa começa a ficar com mais definição, no entanto as nossas estrelas começam a ficar demasiado brilhantes. E nós, ao continuarmos a fazer o stretch da nossa imagem, isto vai se agravar cada vez mais. E as nossas estrelas vão chegar a um ponto em que são bolas de luz. O que é que nós podemos fazer para resolver isto? Em primeiro lugar, vamos fazer o undo, até voltarmos à nossa imagem original. Podemos ligar aqui ao Auto Stretch para vermos o que é que estamos a fazer. Se, ao fazer o stretch, à medida que a nossa nebulosa começa a ficar com definição, as nossas estrelas ficam demasiado brilhantes, a solução será separar as duas coisas, a nebulosa e as estrelas. Isto aplica-se também para galáxias ou qualquer outro objeto. Para fazermos isto, vamos precisar de usar um outro programa que fica a funcionar como um plugin do Serial, chamado StarNet++. StarNet++ está em starnetastro.com. Temos que ir aqui ao separador de downloads e dentro desta página de download temos várias opções, um plugin para o PixInsight, temos aqui a opção da aplicação em formato standalone, em que usam a aplicação como uma aplicação normal, mas o que nós vamos precisar para trabalhar com o StarNet no Serial é a versão de command line. Vêm aqui, selecionam a versão que precisam, fazem download do zip para o vosso computador, extraem o zip e depois arrastam a pasta resultante, a pasta que estava dentro do zip, arrastam para uma pasta dentro do vosso computador. Depois têm que, no Serial, dizer ao Serial onde é que o StarNet está instalado, ou está guardado neste caso, não é uma instalação.
Para isso, vem aqui ao menu, às preferências, e no Miscellaneous vão ter aqui Software Location e aqui a indicação Must Point to a Valid StarNet Executable. Clicam neste botão e vão abrir a pasta onde colocaram a vossa pasta StarNet. No meu caso está aqui numa pasta que eu crio sempre chamada Programs, para programas que não precisam de instalação. Está aqui a pasta StarNet V2. Portanto, era só fazer isto e fazer Open. E a seguir fazer Apply. Agora, vamos então usar o StarNet para remover as estrelas da nossa imagem. Vamos aqui a Star Processing. Este Star Processing tem várias opções, entre as quais aquela opção que usamos para detectar as estrelas da nossa imagem. Tem opções para fazer a ressíntese das estrelas. Eu não gosto disto. Ele basicamente, se nós tivermos umas estrelas muito deformadas, ele vai remover as estrelas e vai gerar um mapa de estrelas artificial em que as estrelas estão exatamente nos pontos em que devem, têm exatamente o tamanho que devem, são exatamente da cor que devem, mas não são estrelas, são pontos gerados pelo programa. Temos também casos que tenhamos estrelas que estejam saturadas, o que significa que a estrela está demasiado brilhante, ultrapassa a escala de brilho de uma imagem normal, podemos fazer desaturamento de estrelas. E já agora, se voltarmos aqui, todas as estrelas que estão marcadas a roxo são estrelas saturadas, ou seja, elas ficaram demasiado brilhantes para aquilo que uma imagem normal consegue suportar, não uma imagem de 32 bits como é esta. Esta opção também não vamos usar, mas será para fazer a recomposição das estrelas. Depois nós vamos separar as estrelas, vamos fazer o stretching e depois podemos usar esta opção para voltar a unir as estrelas e a nebulosa. Não vou usar, uso um editor de imagem para fazê-lo, que dá muito mais controle. O que nós vamos querer neste caso então será o StarNet Star Removal. Vamos clicar. As opções são muito simples e vão ficar exatamente como estão, com exceção de esta, Pre-Stretch Linear Image. O que é que isto significa? Nossa imagem, como sabem, está em formato linear ainda. O StarNet não consegue fazer a remoção das estrelas se a imagem estiver no estado linear. Portanto, o que ele vai fazer ao clicarmos aqui vai fazer, em background, vai fazer um stretch da imagem, vai gravá-la como uma imagem de 16 bits. Como o stretch está feito, um stretch temporário, não há problema a imagem estar em 16 bits, e vai fazer a remoção das estrelas, vai anular o stretch e vai voltar a colocá-la numa imagem de 32 bits. Nós, se tivermos uma imagem já esticada, não precisamos de carregar aqui, mas como a nossa imagem está linear, é necessário. Recompor as estrelas depois da remoção nós não vamos usar, como indiquei, vamos usar o editor de imagem. Esta opção, eles próprios no manual dizem para não usar. Aliás, diz aqui na descrição, Developer recommends not to change this. O upsample, ele vai fazer com que a imagem fique com o dobro do tamanho, vai fazer a remoção das estrelas nessa imagem e depois vai outra vez encolher a imagem. Isto vai fazer com que o processo demore 4 vezes mais. Portanto, já usei algumas vezes para experimentar e nunca vi nenhuma diferença. Apply to Sequence é caso tenhamos uma sequência de imagens e queremos aplicar a todas, vamos usar esta opção. Portanto, neste caso, Generate Star Mask, nós queremos o Star Mask, já vão ver o que é, será basicamente só as estrelas em separado. Nós queremos esta opção ligada, só a desligaríamos caso só quiséssemos a imagem da nebulosa. Portanto, vamos mantê-la ligada e vamos fazer Execute. Este processo vai demorar algum tempo, ele neste momento analisou as estrelas e vai trabalhar na sua remoção. Vamos então aguardar que termine. O StarNet está quase a terminar de
e vamos dentro de momentos ver a nossa nebulosa sem estrelas. E aqui está. Demorou 1 minuto e 20 segundos a fazer o processamento. Algumas vezes acontece ficarmos com restícios de estrelas mais brilhantes. Neste caso ficamos aqui com os espigões. Não há problema, podemos, se for necessário, eliminar isto mais tarde. Continua a ser uma imagem linear e, como temos a nossa pasta definida como pasta de trabalho, temos aqui 2 novos ficheiros gerados pelo Serial. O Starless, que é a imagem que temos aberta neste momento, e o Star Mask, que são as estrelas. Vamos, em primeiro lugar, abrir o Star Mask. Ele pergunta se queremos abrir a imagem, porque já temos cá uma carregada. Vamos fazer Open. Esta imagem será as nossas estrelas. O Auto Stretch, se tivermos a imagem só com estrelas, faz este resultado. Mas se pusermos em Assign, já conseguimos ver um pouco melhor que temos aqui as nossas estrelas. Vamos fazer então o nosso primeiro stretch a sério, que será o stretch das estrelas. Temos 2 opções. A mais simples é o Assign Transformation, em que nós aumentamos o stretch factor até ao máximo e temos aqui as nossas estrelas já com um nível decente de stretching. Podemos sempre aplicar e voltar a abrir, porque neste caso só um stretch não deixou as estrelas suficientemente brilhantes, mas depois torna-se um pouco difícil de chegar a um bom ponto. Por esta razão, em vez disto, vamos fazer aqui um undo e vamos abrir mais uma vez o GHS, mas vamos usar aqui uma outra opção que ainda não vos mostrei. Nós temos vários tipos de stretching nesta ferramenta. Esta é a mais que é mais usada, mas para as estrelas, em vez desta, vamos usar uma semelhante à anterior, mas em vez de ser Assign, é ArcSign. Vamos escolher esta e a única coisa que temos que fazer é mover o Stretch Factor até termos as estrelas que queremos. Podemos fazer aqui um zoom. Vamos pôr isto aqui no 1 para ficar o zoom a 100%. Portanto, se eu aumentar muito, toda esta luminosidade à volta vai ficar visível. Vamos querer baixar um pouco, suficientemente para as estrelas ficarem brilhantes, mas não demasiado. Acho que este nível aqui está ótimo. Vamos fazer Apply. Vamos fechar. Vamos salvar. Desta vez podemos salvar por cima com este botão. Salvamos o fecheiro original e vamos aqui a este botão para salvar uma cópia desta imagem, mas no formato TIFF. Desta vez, como as estrelas já têm o stretch feito, vamos escolher 16 bit. Não precisamos a partir de agora de 32 bit. 16 bit contém ainda muita informação. Provavelmente 8 bit seria ok também. E vamos fazer Save. Se voltarmos aqui à nossa pasta, temos já aqui a imagem gravada em TIFF. E agora vamos finalmente começar a trabalhar a nossa nebulosa. Eu penso já ter mencionado no primeiro vídeo que o Serial tem este bug em que às vezes carregamos uma imagem, ela aparece logo aqui a ver-se qualquer coisa, mas na verdade a nossa imagem continua preta. Como passamos isto para Modify ArcSign Transform, vamos clicar-lhe e vamos voltar a Generalized Hyperbolic Transform. Vamos fazer então aqui um Auto Stretch para podermos escolher aqui uma zona que poderá ser aqui uma das zonas mais escuras da nebulosa. Vamos carregar na pipeta para inserirmos este valor e vamos voltar a alinhar. Vamos começar a aumentar o fator de stretch. Podemos aumentá-lo bastante.
ele só quando paramos é que o Cyril vai atualizar a imagem. E vamos subir a intensidade local. A intensidade local pode ser, num primeiro stretch, pode ser subida até ao máximo. Se repararem aqui, e se eu voltar a pôr isto a 0, vai abrir bastante a nossa curva. E podemos aqui aplicar-lhe mais um pouco de stretch. Há quem diga que os primeiros stretches devem ser muito ligeiros. Eu não concordo. Nós não estamos para já a perder nenhuma informação, nem a ganhar nenhuma informação, estamos só a esticar aquilo que temos. Uma coisa muito importante no stretch é este valor de clipping. Eu já vos vou mostrar o que é que significa. Enquanto estiver no 0%, estamos bem. Portanto, este primeiro stretch, na minha opinião, está bom. Vamos fazer apply. E agora o que podemos fazer é vir aqui novamente e vamos, em vez de escolhermos esta opção, vamos aqui ao Linear Stretch BP Shift. BP significa Black Point. Este tipo de stretch, ao fim e ao cabo, não é um stretch, ele não vai esticar a nossa informação, o que vai fazer é movimentá-la para a parte escura. Aqui, em relação ao clip, este clip tem a ver com a zona escura da imagem, os pretos. Este clipe tem a ver com a parte branca da imagem. Se nós aumentarmos muito o black point, a nossa informação vai chegar aqui ao limite do histograma e vai começar a aparecer este clipe. Este clipe vai começar a aumentar. O clipe, o que é que significa neste caso? Eu não sei se talvez dê para ver melhor. Ok. O que é que isto significa? Significa que nós temos aqui partes escuras, partes ligeiramente menos escuras, portanto temos aqui um gradiente que vai do muito escuro ao menos escuro. E temos informação entre a parte mais escura da imagem e a parte ligeiramente menos escura. Nós, ao cliparmos a imagem, vamos começar a perder informação. A parte mais escura e a parte quase tão escura vão começar a ficar só preto. E ao fazermos isto, vamos perder a informação que não vai ser recuperável. Portanto, se eu continuasse aqui a aumentar, às tantas temos preto e a parte mais brilhante. E tudo o que se eu fizesse agora apply já não podia recuperar. Podia fazer undo, mas já não poderia recuperar a parte que ficou preta. Portanto, é muito importante ter em conta este nível de clip. Há quem não se importe de ficar aqui com uma pequena percentagem. Para mim não é uma opção. Portanto, tínhamos a imagem assim, vamos aumentar-lhe aqui o black point para chegarmos o nosso histograma para a esquerda e para que o nosso fundo fique mais escuro. Vamos fazer apply e vamos voltar ao Generalized Hyperbolic Transform. Outra ferramenta, vamos voltar aqui ao linear, que nós estávamos a ver em auto stretch. Agora que movemos a nossa informação para a esquerda, vamos continuar a fazer o nosso stretching. Uma opção é clicar mais ou menos aqui, ou seja, um pouco à frente do limite e fazer o stretch. Ou então podemos, como já temos uma informação mais expandida, podemos fazer diretamente o stretch e podemos experimentar com o ponto de simetria que vai andar com os nossos dados para um lado e para o outro. Portanto, se o ponto de simetria estiver todo aqui atrás, os nossos dados estão a ser empurrados a partir do ponto 0 para a direita, e nós ao movimentarmos o ponto de simetria, neste caso começa a partir deste ponto central, esta parte começa a ser empurrada para a direita, esta parte começa a ser empurrada para a esquerda. Muito importante é termos também sempre em conta aquilo que estamos a fazer. Apesar deste gráfico nos dar muita informação, convém estarmos sempre de olho na nossa nebulosa para verificar se há algumas partes que possam começar a ficar queimadas, digamos. Se eu aumentar demasiado isto,
apesar do clipping não estar a dar ainda nenhuma percentagem, nós perdemos todo o detalhe, isto passou a ser tudo branco. Portanto, olhando para a nossa imagem, vamos aumentar aqui o stretching. Ok, aqui está bom. Vamos, olhando para a nossa imagem, aumentar o ponto de simetria para torná-la mais escura, porque ao fazê-lo estamos a empurrar os dados para a esquerda. A intensidade local, provavelmente já não vamos precisar dela, mas podemos experimentar aumentá-la. O efeito parece tentador, mas estamos a dar demasiado contraste para esta fase. Portanto, vamos voltar a pô-lo a 0. Vamos fazer Apply e vamos então ver aqui a nossa escala logarítmica. A nossa escala logarítmica dá-nos uma visualização diferente do nosso histograma e serve para nós vermos estes altos. Este maior alto aqui é o espaço, é o preto, que neste caso já não é preto, já é um cinzento escuro, e a partir deste alto isto passa a ser a nossa nebulosa. O que nos interessa neste gráfico é que esta linha seja o mais direita possível, ou seja, sem estes altos e estes vales, porque isto indica que a nossa imagem tem excesso de contraste em determinados sítios e falta de contraste noutros. Portanto, podemos usar a técnica de clicar no histograma para definir o nosso ponto de simetria. Vamos clicar aqui na barriga deste alto, vai-nos dar aqui este ponto, e ao puxarmos o stretching começamos a tornar a nossa curva mais plana. Portanto, em vez de ter todo aquele declive, está uma coisa mais planificada. Prestar atenção aqui se existe clipping ou não, e prestar também atenção à imagem. Portanto, vamos voltar com o stretch ao 0 e vamos aumentar aos poucos, olhando para a imagem. Na minha opinião, assim já está ok. Não queremos, como vos disse, dar-lhe demasiado contraste, porque o contraste vai matar as subtilezas da nebulosa. Talvez um pouco mais. Ok, penso que assim está ok. Podemos mexer no Symmetry Point para ver como esta barriga reage. Ok, se eu puser demasiado para baixo ela vai aumentar. Se eu puser demasiado para a frente, vamos ficar com uma imagem muito escura, mas penso que seja um bom meio termo. Podemos aumentar um pouco mais o nosso stretch. Não se preocupem pela imagem estar a ficar demasiado escura. Vamos fazer aqui um Apply. Já temos aqui uma linha bastante direita. Isto nunca vai ficar uma linha completamente direita. E vamos voltar à nossa visualização normal. Vamos fazer aqui um pequeno stretch. Este stretch será só mesmo para clarear um pouco a imagem. Ok. Podemos ver aqui na nossa vista de logarítmica o que aconteceu. Se vocês repararem aqui por trás, vê-se umas linhas mais tenues, que são as linhas originais, e estas mais fortes são as nossas linhas neste momento. Ou seja, aumentamos novamente um pouco a barriga da nossa curva, mas a imagem ficou com um nível de brilho mais agradável. Portanto, vamos deixá-la assim. Vamos fazer aqui um Apply. Outra coisa que podemos fazer, se aumentarmos aqui um bocadinho o zoom do nosso histograma, vamos perceber porque é que o nosso céu está meio azulado. Porque o canal azul está, portanto, como vos disse, esta escala vai do preto ao branco. Quanto mais para a direita, mais claras são as coisas. E então este pico, que será a parte mais escura da imagem, a nossa nebulosa estará nesta barriga aqui. Neste pico conseguimos ver que a parte azul dos escuros está muito mais clara do que dos outros componentes da nossa cor. Podemos corrigir isto aqui também. Vamos aqui voltar ao Linear Stretch
vamos desselecionar o vermelho e o verde, vamos trabalhar só com o azul. E vamos então puxar isto, neste caso não precisamos de olhar para a imagem, podemos ver só o nosso gráfico, vamos puxar isto para o sítio correto, para que fiquem alinhados. Vamos fazer Apply, vamos voltar aqui a ligar os restantes, podemos se calhar fazer isto com o vermelho um pouco só, para que fique, para que os topos coincidam. Fazer Apply, voltar a ligar estas duas e vamos, eu penso que não seja necessário neste momento dar mais stretch. Vamos fechar esta ferramenta. Vamos mudar de ferramenta, vamos para esta, Contrast Limited Adaptive Histogram Equalization. Esta ferramenta vai aumentar um pouco o contraste. Acho sempre as opções por defeito demasiado fortes, mas por experiência sei que se reduzir estes números para metade, ficamos com um aumento no contraste que não é excessivo. Portanto, podemos usar aqui este botão Preview para ver o antes e o depois. É subtil, mas faz alguma diferença e acho que vale a pena. Portanto, vamos fazer então aqui um Apply. E neste momento vou fazer aqui uma cópia desta imagem. Neste caso vou fazer uma nova versão. Posso apagar aqui tudo e vou só pôr Stretch. Ok, temos então a imagem fit 32 bit salva e vamos aqui novamente e vamos gravar, como fizemos com as estrelas, em TIFF de 16 bit.